Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mais um vídeo. E no caso, eu fiz o quê? Tem um livro, Pensadores da Liberdade, do jornalista, deixa eu colocar aqui, Rodrigo Constantino, que é um conservador. Pensadores da Liberdade. Ok, vou ver se eu destaquei aqui, ó. Tá aqui. Constantino, Rodrigo Constantino, Pensador da Liberdade, foi lançado em 2021. Tá, Pensadores da Liberdade. Aí deixa eu colocar aqui. Bom, aí tá aqui, né? Nesse período. O liberalismo, afinal, precisa de seus soldados nessa verdadeira batalha de ideias, nessa guerra cultural em que vivemos. Soldados liberais legítimos. Deixa eu destacar aqui. O liberalismo, afinal, precisa de seus soldados nessa verdadeira batalha de ideias, nessa guerra cultural em que vivemos. Soldados liberais legítimos, e não esses esquerdistas disfarçados de liberais que vemos aos montes na mídia, na política e nas redes sociais. Quer dizer, vamos lá, onde o... desculpe, eu estou aqui... É que eu subi, né? Mas vou achar, eu sou insistente. Tá aqui, ó. Ele faz uma comparação entre John Locke e Rousseau. Olha só que interessante. John Locke acreditava na igualdade perante as leis, mas tolerava ou mesmo celebrava as desigualdades de resultado de renda, mérito e virtude na sociedade civil. Tá ok. Vou fazer estou num Bing aqui, inteligência artificial. Vou apagar aqui. Não, vou fazer a primeira pergunta. Esperar. Aguardando, fazendo a procura, o rastreamento, tá aí. Jean-Jacques Rousseau foi um dos principais pensadores do iluminismo francês. Ele defendia que o homem é puro e a sociedade o corrompe. Com isso, afirmava que o homem é um ser naturalmente bom, mas que o governo e a propriedade privada o tornavam ser egoísta e corrompido. Então, vejam bem, hein? O governo e a propriedade privada o tornavam um ser egoísta e corrompido. Então, vou destacar aqui mérito. Vou botar rosinha mesmo. John Locke acreditava na igualdade perante as leis, mas tolerava ou mesmo celebrava as desigualdades de resultados de renda, mérito e virtude na sociedade civil. Rousseau achava que a desigualdade não era a fonte de todos os males da sociedade. Bom, só deu para marcar aqui, vou botar em verde. Locke acreditava na criatividade humana para produzir riqueza. Vou botar rosa aqui. Aí nesse parágrafo fica claro, John Locke, falecido em 1704, foi um dos fundadores do pensamento liberal moderno, que depositava no indivíduo seu foco, prega governo limitado e reconhece a premissa realista de nossa natureza humana falha. Já Rousseau é o pai do esquerdismo, ele está chamando Rousseau, tem que rir, o pai do esquerdismo moderno. Espera aí, eu vou botar vermelho para ficar aqui. Desculpe aí. Desculpe. É o pai do esquerdismo moderno, tá ok. Aí, retornando aqui, ó. Rousseau aprendeu a gostar do contato com o ambiente natural sem intervenção humana desde sua juventude. Em Emílio, já até escreveu um artigo
sobre Emílio. Ele já defendia o contato da criança com a natureza sempre que possível. Sua teoria geral diz que quanto mais distante o ser humano se encontra da natureza, mais corrompido ele fica. Ok, aqui o Bing, a inteligência artificial, encontrou, pesquisou aqui no site. Vamos colocar aqui John Locke e ganância. Vamos lá, vamos ver o que ele vai achar aqui. O que eu quero mostrar nesse vídeo é que é possível você pegar um autor e descontextualizar o pensamento do autor. O que é descontextualizar? Pode ser por omissão de informação. Então vejam bem, temos aqui o Pensador da Liberdade, ele, o Constantino, deixa eu botar aqui desde o início. Locke versus Rousseau. Além de Hobbes, é interessante comparar Locke com outro pensador influente da época, Jean-Jacques Rousseau. Quase toda a questão política relevante pode ser resumida numa disputa intelectual entre Locke e Rousseau. É que o argumento John Gutenberg, Suicide of West, Suicídio do Oeste, do suicídio do Oeste. Bom, cada um dos filósofos defendeu modelos diametralmente opostos. Um foi a maior influência da Revolução Americana, o outro da Francesa. John Locke da Revolução Americana e a francesa foi Jean-Jacques Rousseau. John Locke acreditava na soberania do indivíduo e que nós somos capitães de nós mesmos, enquanto Rousseau argumentava que o grupo era mais importante do que o indivíduo e que a vontade geral era superior à consciência solitária. Para Locke, o homem é um pecador na origem, enquanto Rousseau falava no bom selvagem, ignorando que a maldade reside dentro de nós, independentemente do sistema político. Então, quer dizer, John Locke, o homem é um pecador na origem. É um pecador na origem. Deixa eu marcar aqui, destacar, aliás. Destaquei. Retornando. John Locke foi um filósofo inglês que ficou conhecido como fundador do empirismo. Será que dá para aumentar aqui? Oba, ficou melhor. John Locke foi um filósofo inglês que ficou conhecido como fundador do empirismo e defendia a liberdade intelectual e a tolerância religiosa. Tolerância, não intolerância. Não existe essa de querer um mandar no outro. Ele pregou a teoria da tábua rasa, segundo a qual a mente humana era como uma folha em branco e que se preenchia apenas com a experiência. Se há uma folha em branco, não há nada. Quer dizer, o nascituro, aquele que está no útero materno, nasceu, temos o bebê, tem o desenvolvimento, criança, tá ok. Então, se é uma tábua rasa, essa folha em branco vai ser preenchida com a experiência. Agora, esta experiência, que é a experiência de vida, como é que você vai ter experiência de vida? Já está dizendo, vivenciando. Bom, se é uma folha em branco, vamos dizer, está lá, nasceu o bebê, esse bebê está se desenvolvendo, se torna criança. Tudo o que aprendeu de sua experiência foi primeiro com os pais. Dos pais, os valores dos pais, pronto, preencheram as folhas em branco da criança. Então vejam bem, a criança sofre uma influência dos pais, primeiramente. Deixa eu dar meu curtir aqui, dos pais. Então quer dizer, se os pais são nazistas, o que aconteceu na Alemanha nazista, vai ensinar valores nazistas, vão escrever o nazismo na folha em branco da criança. Se os pais são escravocratas, a criança é uma folha em branco,
O racismo dos pais, o racismo dos pais vai ser escrito na consciência da criança. E também depois o que? Da comunidade e sociedade. Então a folha em branco vai ser escrita pela experiência. Se há direitos humanos, a folha aqui, vamos transformar em caderno, vai ser escrito com direitos humanos. Se a vivência no ambiente escravocrata, o caderno em branco, a consciência da criança vai ser o quê? Escravocrata. Bom, Locke criticou a teoria do direito divino dos reis, formulado pelo filósofo Thomas Hobbes. Ele propôs uma teoria de conhecimento que defendia o empirismo e suas investigações sobre como a mente adquire conhecimento resultaram no estabelecimento de limites para o papel da razão e estiveram relacionados com teorias científicas da época. Quer dizer, limites para o papel da razão. Há limites. Locke afirmava que o ser humano não é naturalmente bom. E que isso permite o ser tomado pelo egoísmo, vingança e outros sentimentos. Então deixa eu destacar. Será que vai dar para destacar aqui? Não deu para destacar. Mas vamos lá. Queria destacar de uma cor diferente. Locke afirmava que o ser humano não é naturalmente bom e que isso o permite ser tomado pelo egoísmo, vingança e outros sentimentos que o levará a causar mal ao outro. Retornando para cá, para o Locke, o homem é um pecador na origem. Está correto. É um pecador na origem. A falta dessa autoridade comum é o que levaria os homens a decidirem ingressar no estado político mediante um contrato social. Então, o homem não é naturalmente bom. Tem que ter uma autoridade comum que levaria os seres humanos a decidirem ingressar no estado político mediante o contrato social. Quer dizer, esse contrato social levaria o quê? A um respeito entre os homens. É um contrato. Bom, se há egoísmo, vingança e sentimentos que levam a causar o mal, o contrato social vai evitar que o homem seja egoísta, vingativo e que tenha sentimentos, vamos falar assim, ruins, através do contrato social. Tinha que ter uma autoridade comum, né? Só que já podemos ver aqui que se é egoísta o ser humano, isso podemos vamos ver aqui a pensadora Ayn Rand. Ayn Rand, ela escreveu, vamos botar aqui imagens, mas apareceu umas imagens que não tem nada a ver, Bing. Bom, Ayn Rand foi uma filósofa, ela escreveu vários livros, um deles é a Virtude do Egoísmo. Está aqui, ó. Um dos livros é Virtude do Egoísmo, já até comentei aliás, já ponderei aí no caso de um artigo. A Virtude do Egoísmo de Ayn Rand é o que? Vou resumir para vocês. Uma vez ela foi perguntada numa palestra se uma pessoa, vamos dizer, tem uma pessoa andando na rua, andando na calçada, né, melhor dizendo, na calçada, e vê outra pessoa na calçada, só que desmaiada. A pessoa que vê a outra que está na calçada, está desacordada, esta que vê deve ajudar, deve chamar o socorro? Ayn Rand disse, só se você quiser. Se você não quiser, você não faz nada. Não é o Estado, não é a comunidade, a sociedade ou a cultura que vai fazer você, e nenhuma lei.
vai fazer que você ajude a pessoa. Ok. Então temos aqui, naturalmente, por Locke, o ser humano é egoísmo, enquanto Ayn Rand defende, sim, a autonomia da vontade, uma autonomia onde a pessoa pode ser egoísta como virtude. Esta virtude do egoísmo se baseia na autopossessão, na autodeterminação, na autonomia da vontade contra o utilitarismo. Então, ok. Para isso, haver uma autoridade e ingressar no estado político mediante o contrato social. Então, vejam bem, se é um contrato social e todos determinam que não se deve ser egoísta, desculpe, é possível. Se uma pessoa quiser sair deste contrato social, ela vai viver em comunidade, ela vai viver isolada. Não tem como ela viver diante de um grupo que é um contrato social. E se esse grupo começar a perseguir aquele que é egoísta? Então vamos dizer lá, se construiu a virtude do egoísmo mediante um contrato social onde não vai ter mais egoísmo. Aplacou a natureza egoísta do ser humano. Uma determinada pessoa resolve o quê? Não quero esse contrato social. Não quero mais. Eu quero ser a minha natureza. Eu quero ser egoísta. Ok. E pelo exemplo de Ayn Rand, uma pessoa está passando, vê a outra caída e não ajuda, não socorre, melhor dizendo. Pelo contrato social, esta pessoa vai ser presa, vai ser multada, o que foi elaborado, o que foi constituído no contrato social. A Rand vai dizer o seguinte, não. Respeitar o quê? O egoísmo como uma autopossessão em relação ao contrato social. Então vocês estão vendo que os filósofos têm pensamentos diferentes. Tá aqui, não encontrei informações específicas sobre John Locke e a ganância humana, mas espero, tá ok. Voltando aqui, ó, falava que o bom selvagem ganhou na maldade. Segundo Locke, nossos direitos vêm de Deus. Só que, deixa eu marcar isso aqui, vem de Deus. John Locke e religião pelo Estado. Tudo minúsculo. Vamos lá. Tá, eu não vou nem botar acento. Força bruta. Vamos ver se o Bing vai funcionar mesmo. Se a inteligência artificial até agora está funcionando adequadamente. Quer dizer, o que se espera, né? John Locke foi um filósofo político inglês que defendia a consciência individual livre do controle do Estado. A consciência individual livre do controle do Estado. Ele pregou a liberdade religiosa sem dependência do Estado, embora tivesse recusado a tolerância para com os ateus e combatido os católicos porque estes não toleravam as outras religiões. Então vou ler aqui de novo. Ele pregou a liberdade religiosa sem dependência do Estado. Quer dizer, o Estado deve ser laico. O Estado deve ser laico. Voltando aqui. Nossos direitos vêm de Deus. Tá, direito vem de Deus. Ele pregou a liberdade religiosa sem dependência do Estado, embora tivesse recusado a tolerância para os ateus. Não foi tolerante com os ateus.
e combatido os católicos porque eles não toleravam outras religiões. Os católicos na época não toleravam de jeito nenhum, era uma intolerância religiosa contra outros católicos, ou contra outras crenças religiosas, como principalmente a religião dos judeus, qualquer outra religião que não fosse a católica. Ok. Locke também defendeu a separação da igreja do Estado e a liberdade religiosa. Então, liberdade religiosa, qualquer um vai ter a sua religião. Se qualquer um vai ter a sua religião, John Locke, nosso direito vem de Deus. Tá, qual Deus? Deus da Umbanda? Deus do Candomblé? Deus do budismo? Deus shintoísmo? Deus cabalístico? Qual Deus? Aqui não está dizendo nada. Não está dizendo nada. Então, quer dizer, cada um vai falar o Deus que quer, vai professar, e não pode ter o que? Conforme os conservadores, como o Constantino, acha que o Deus é o Deus o que? Judaico-cristão. Então, deixa eu até mudar aqui. Ó. Então, não existe. Qual Deus? Qual Deus? Se há uma liberdade religiosa em John Locke e a separação entre o Estado e religião, e com isso o Estado laico, não se pode usar conforme os conservadores, conforme o Constantino, que esse é o livro, né, do Constantino. Não existe Deus, um Deus específico. Então, o Estado é laico. No Brasil pode ter judaísmo, pode ter catolicismo, bandismo, Rosa Cruz, maçonaria, até a igreja, até a religião satânica. Então qual Deus? Então já uma furada aqui, né? Vamos lá. Ele admitiu a supremacia do Estado, mas disse que este deve respeitar as leis naturais e civis. Então, o Estado é supremo, mas disse que este deve respeitar as leis naturais e civis. Quer dizer, o Estado ele não pode ser um Estado ditador. Ele tem que respeitar as leis naturais e civis. Podemos dizer o direito de personalidade, né? Leis naturais e civis, direito de personalidade. Locke é considerado precursor da teoria dos três poderes fundamentais, que foi desenvolvida posteriormente por Montesquieu. Então, teoria dos três poderes fundamentais, desenvolvida por Montesquieu. Podemos dizer que poder judiciário, poder executivo e poder legislativo, sendo que atualmente, por causa do constitucionalismo, o Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema do Brasil, ela é contra-majoritário. Isso quer dizer o seguinte, que deixa eu fazer uma pesquisa aqui, só para... Não, vou digitar aqui, ó. Melhor, né? Vamos lá. Vamos lá. O Supremo. Vamos ver se vai dar certo. Fazer. O Supremo Tribunal Federal é contra-majoritário. Isto é, independente da vontade da maioria. Logo, o Supremo Tribunal Federal defende a dignidade da minoria com base na Constituição Federal de 1988. É isto. Não precisa escrever não. Então, tira aqui, ó, o Supremo. Estou usando os recursos. O Supremo Federal é contra-majoritário. Isto é,
independente da vontade da maioria. Logo, o Supremo Tribunal Federal defende a dignidade humana com base na Constituição Federal. Tá, ok. Não vou botar mais ponto nem nada não. Vai assim mesmo. Então vejam bem. Então vamos dizer que de novo. A maioria é racista. O Supremo Tribunal Federal é contra-majoritário. Só para vocês entenderem. A maioria é nazista. O Supremo Tribunal Federal é contra-majoritário. A maioria é contra LGBT. O Tribunal Federal é contra-majoritário. Então vejam bem, se a maioria é racista, o Supremo Tribunal, com base na Constituição Federal de 1988, ele vai defender a dignidade da minoria com base na Constituição de 1988. A maioria é racista? O Supremo é contra. Vou juntar aqui. É contra a maioria. A maioria é nazista? O Supremo Tribunal Federal é contra o nazismo. A maioria é contra a LGBT? O Tribunal Federal é contra. Por que é contra? Porque defende. É contra. Tá aqui. Defende a dignidade. Posso colocar aqui também, ó. Vamos lá, vamos. Defende. Pagar aqui. Defende. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele se baseia na dignidade humana, que é um princípio constitucional na Constituição Federal. E sempre vai ser o quê? Contra-majoritário. Por isso nós temos o chamado backlash. O que quer dizer backlash? É a tentativa dos conservadores restabelecer valores de tradição judaico-cristã através dos poderes legislativo e executivo. Pronto. Tá aí. É a tentativa dos conservadores restabelecerem valores de tradição judaico-cristã através dos poderes. Tá aí. É isso. Então, retornando aqui. Deixa eu fechar. Ok. Aí tá. John Locke, nossos direitos vêm de Deus, não do governo, enquanto Rousseau pensava que abandonamos nossos direitos individuais em troca do julgamento do poder soberano. Para Locke, o direito à propriedade aos frutos do nosso trabalho é o pilar fundamental de uma sociedade. Então, olha só. Para Locke,
fazer aqui, vamos ver. Eu sei, né? Eu sei que John Locke ele era a favor da distribuição do excedente. Então, John Locke distribuição do aproveitar aqui. E é bom que completa. Quer dizer, é ótimo para estudos, a pesquisa. Eu acho importante. Muita gente vai usar assim, né? Posso estar enganado, claro, para ganhar dinheiro. É importante, porém, saber. Ele não conseguiu nada. Ele não achou. Vamos colocar aqui. Eu tinha outro vídeo, John Locke. John Locke e botar justiça. Também colocar as palavras. É isso, fazendo a pesquisa e colocando palavras. Vamos ver se ele vai achar. Boa resposta. John Locke foi um filósofo. Oi, vamos terminar. Tá aqui. Bom, no primeiro parágrafo, John Locke foi um filósofo inglês que viveu no século XVII e é considerado um dos principais representantes do liberalismo clássico. Ele defendia que o Estado deveria garantir a liberdade individual e a propriedade privada e que a justiça social deveria ser alcançada por meio de igualdade de oportunidade. Tinha o Estado, na época dele, tinha o Estado controlado pelos reis e ele defendia a liberdade individual e a propriedade privada, dizendo que ninguém podia mexer numa propriedade que é privada, se conseguiu pelo trabalho. E a justiça social deveria ser alcançada por meio da igualdade de oportunidade. Bom, igualdade de oportunidade, vamos pensar vamos pensar, deixa eu colocar aqui, deixa eu aumentar aqui, porque deve estar, botar 14, novamente, tecnologia, igualdade entre duas pessoas. Igualdade entre duas pessoas. Ih, falhou. Igualdade entre duas pessoas. Sendo uma perneta. Numa competição, o perneta e a outra pessoa devem correr numa pista até chegar à linha de chegada. Bom, até chegar à linha de chegada ficou redundante, né? Eu botei aqui perneta, não se usa mais esse termo porque ele é pejorativo, se fala-se pessoa com necessidade especial. Então, numa competição com uma pessoa de... Mas eu tinha que dizer aqui perneta para dizer que só tem uma perna. Então, numa competição, nós temos uma pessoa com necessidade especial e a outra que não tem. Deve correr numa pista até chegar à linha de chegada. É redundante, mas tudo bem. Vamos lá.
Então vejam bem, como é que pode existir uma justiça social entre competidores, sendo um com uma perna e outro com duas pernas? Numa pista, está uma pista. Então não há justiça social, não se pode falar em igualdade de oportunidade. Não, olha só, vocês estão correndo, não tem corrente, não tem nada, vocês estão ali, a pista é igual para as duas pessoas, então existe uma igualdade de oportunidade. Não, isso não é igualdade. Pode existir sim a igualdade, porque tem uma pista nas mesmas condições para duas pessoas, uma com necessidades especiais e outra não. Porém, não há uma justiça social. Por que não há uma justiça social? Não existe justiça social. Porque imagine colocar uma pessoa com necessidade especial, que só tem uma perna, e disputar uma corrida, vamos lá, de 100 metros, com outra pessoa que não tenha, que tem as duas pernas. Não há justiça. Há igualdade, porque estão numa pista, mas não há justiça. Aí teria que ter o quê? A chamada equidade. E essa equidade vai ser o quê? Vai ser justamente colocar uma perna artificial e com isto garantir o quê? Que possam correr. Se a gente colocar na administração pública, uma pessoa que é perneta, tem necessidade especial, ela não pode ocupar cargo público? Claro que ela pode. Um exemplo, prova para a polícia militar. Pode uma pessoa sem uma perna entrar para a polícia militar? Sim. Ele pode o quê? Exercer serviço burocrático, administrativo. Não necessariamente ficar o quê? Ficar na rua. Se a administração admitisse somente a igualdade, uma pessoa sem uma perna jamais seria polícia militar. Então a justiça social é isso. Tem a ver também com a equidade. Luke entendia que antes de realizar um pacto social, todos os homens estavam naturalmente em um estado de natureza. Então veja bem, estado de natureza. E este é um estado de pura liberdade e igualdade. Nenhum homem está subordinado ao outro, todos possuem poder e jurisdição recíprocas. Luke entendia que no estado de natureza os homens eram todos iguais e gozavam de inteira liberdade de agir, resultando as leis da razão. Porém, havia os que transgrediam tais leis e, para os que houvesse justiça no estado de natureza, todos os homens tinham o direito de executar. Então vejam bem, nesse período aqui, John Locke fala que existe um estado de natureza, onde todos gozam da inteira liberdade de agir segundo as leis da razão. Quer dizer, todo mundo tem razão. A razão que eu falo é a compreensão do que pode e não pode fazer, tipo uma ética. Porém, havia os que transgrediam, quer dizer, repetindo novamente, John Locke entendia que o ser humano nascia com uma razão. Ele nascia com uma razão. E com isto, decidia se ia fazer ou não, tipo ética. E havia os que transgrediam tais leis. E para que houvesse justiça no estado de natureza, todos os homens tinham o direito de executar as leis da razão. Então o ser humano nasceu já sabendo o que fazer ou deixar de fazer. Isso no estado de natureza. E quando alguns transgrediam, poderiam usar a força. Mas veja bem, se vamos ver aqui, se ele mesmo falava
Se todo ser humano é uma tábua rasa, e essa segundo a qual a mente humana era uma folha em branco e se preenchia apenas com a experiência, há uma contradição. Por que há uma contradição? Nasceu uma criança, ela é uma tábua rasa, ela é uma folha em branco, vai ser preenchida pela experiência, pela vivência em comunidade. Como é que pode ter razão? Há uma contradição, pensem comigo, há uma contradição de John Locke. Porque ele está falando, anteriormente, é porque não dá para dividir aqui, John Locke dizia que todo ser humano é uma tábua rasa, uma folha em branco, e vai aprender com a experiência, vai aprender com os valores. E já ele está dizendo aqui que o ser humano nasceu, tem a razão em si, como eticamente já soubesse o que deveria ou não fazer, e que alguns poderiam transgredir essa lei. É como se o ser humano já sabesse, já nascesse o que fazer ou não fazer, e os outros poderiam. Então, quer dizer, há uma contradição entre John Locke. Locke defendia que a justiça social deveria ser alcançada por meio da igualdade de oportunidade. Bom, já expliquei, dei um exemplo aqui, né, numa competição. Ok. Ele acreditava que o Estado deveria garantir a liberdade individual e a propriedade privada, mas não deveria interferir na economia. Para Locke, o excedente econômico deveria ser distribuído entre os indivíduos com base na sua contribuição para a sociedade. Então, o excedente econômico deveria ser distribuído entre os indivíduos com base em sua contribuição. Podemos entender o seguinte: não contribuir não recebe. Porém, eu não sei se ele vai achar aqui, John Locke considerava que o excedente da produção deveria sim ser distribuído para os necessitados. Por quê? John Locke acreditava num Deus, acreditava em Deus, num ser soberano, um ser supremo. E Deus criou a terra, criou o mundo, criou tudo. O homem na terra já encontrou tudo, árvores, frutas, tudo, encontrou já tudo pronto. Deus já colocou tudo disponível para o ser humano. Se chega a um ser humano, se apropria daquilo, e os outros seres humanos não têm, pelo pensamento de John Locke, deveria esse que tem a propriedade privada, o excedente deveria ser dado, porque Deus criou tudo. O homem pode ter sua propriedade, porém, se há outros seres humanos e estão passando necessidade, deve dar o excedente. Então vejam bem, se eu pegar aqui do jornalista Constantino, o direito de propriedade é os frutos do trabalho, é o pilar fundamental de uma sociedade livre e justa. Ok, até aqui tudo bem. Só que deveria ter explicado que o excedente deve ser, sim, dado. Não há essa de que deve ser dado, aí é comunismo, nada disso. Já para Rousseau, a propriedade privada é o grande pecado da civilização e o todo deve administrar a propriedade em prol da comunidade. Locke acreditava na igualdade perante as leis, mas tolerava ou mesmo celebrava as desigualdades resultado de renda, mérito e virtude na sociedade civil. Rousseau achava que as desigualdades econômicas eram a fonte de todos os males. Isso daqui está corretíssimo. E um dos papéis mais importantes do governo era evitar uma desigualdade. Locke compreendia que a criatividade humana produzia riqueza, e Rousseau estava mais preocupado com dividir a força aquela existente. John Locke foi um dos fundadores do pensamento liberal, que depositava no indivíduo seu foco, prega governo limitado e reconhece a premissa realista de nossa natureza humana falha. Rousseau é o pai do esquerdismo. Então vocês podem ver que não é bem assim o que Constantino está falando, né?
Isso daí é um pensamento subjetivo por parte dele. Se eu pegar aqui Adam Smith e pobreza. Bom, já posso falar que o Adam Smith, ele considerava o quê? Ele considerava que não, alguns grupos de seres humanos controlavam as riquezas enquanto outros não tinham. E ele pregava assim a liberdade econômica, quer dizer, menos Estado, quer dizer, menos o Estado monárquico, menos a presença do rei, e deixar ali que a economia, pela mão invisível, fosse o que? Fosse a condutora da sociedade. Adam Smith foi um economista e filósofo escocês do século XVIII, que é considerado o pai da economia moderna. Ele é mais conhecido por seu livro A Riqueza das Nações, publicado em 1776, que é considerado um dos trabalhos mais importantes na história da economia. Antes de Adam Smith já tiveram outros pensadores, David Ricardo, por exemplo, muitos outros que pensaram sobre a riqueza. Vejam bem, quando se fala em filosofia econômica, se pensa em sociedade. A sociedade não está desapartada da filosofia econômica. Smith acreditava que a pobreza era causada pela falta de liberdade econômica e que a solução para a pobreza era a liberdade econômica. Ele argumentou que o livre mercado era o melhor meio para alcançar prosperidade e que o Estado deveria ter um papel mínimo na economia. No entanto, Smith não era indiferente à pobreza e à miséria. Ele defendia que nenhuma sociedade poderia florescer e ser feliz se a maior parte de seus membros fosse pobre e miserável. Ele acreditava que aqueles que alimentam, vestem e abrigam todo o corpo na sociedade deveriam ter uma porção do produto do seu trabalho para si mesmos, de forma que eles também fossem relativamente bem alimentados, está me atrapalhando, vestidos e alojados. Então, ele acreditava, Adam Smith, que aqueles que alimentavam, vestem e abrigam todo o corpo da sociedade deveriam ter uma porção do produto do seu trabalho para si mesmo, de forma que eles também fossem relativamente bem alimentados. Adam Smith, ele entendia que o ser humano, pela sua natureza, não tinha limites, eram gananciosos, e deveria sim, poderia ser ambicioso, Adam Smith, né? Adam Smith considerava que o ser humano poderia ser ambicioso, não ganancioso. Porque a ganância, vamos dizer, ganância, corporações, um lobby, isso já existia e ele era contra corporações, porque isso acaba gerando um desequilíbrio na sociedade. Ora, se existe corporação, se existe corporação, cartel e truste, não existe o quê? Não existe liberdade econômica. Vamos pensar, como vai impedir cartel, como é que vai ter um anticartel, antitruste, anticorporação? Pela força dos homens, falando assim, os seres humanos, eles vão brigar. Se eu usar John Locke está dizendo todo ser humano nasce racional, com a razão. Então, vão preservar a liberdade econômica. E se um grupo propõe uma corporação, os outros vão lutar. Ok, vão fazer através do Estado? Então vejam bem, se o Estado, se através estou usando agora, John Locke, contrato social, saiu do estado de natureza, entrou pelo contrato social. Esse esse contrato social tem ali dizendo que não pode ter corporação, não pode ter truste, não pode ter
corporações, lobby, ok. Deve-se manter a liberdade para proporcionar a liberdade econômica. Misturei Adam Smith com John Locke. E vamos usar agora a liberdade. Um resolve sair. Um resolve sair do contrato social, conforme. E fechei. Conforme em Hand. O que está acontecendo? Ah, porque estava aqui, ó. Em Hand não dá porque travou. Em Hand diz que é a virtude do egoísmo. Então vejam bem, se existe a virtude do egoísmo como um direito individual, conforme ela falava, e John Locke defendeu a liberdade religiosa, a separação entre Estado e religião, e também, de uma certa maneira, uma equidade, então não se pode falar em esquerdismo moderno. Isso daí é invenção. Um abraço para todos.